Pessoal, nós vamos aqui para mais uma revisão do ensino médio, nesse caso falando de soluções, né? E especificamente das unidades de concentração, concentração comum, né? Concentração em grama por litro, chamada de concentração comum, e também da concentração em quantidade de matéria, concentração em mol por litro, né? Também chamada de concentração molar, tá certo? Vamos lá então. Então, quimicamente falando, e mesmo consideradas aí as experiências, né, cotidianas, domésticas, né, nós estamos habituados a preparar soluções, por exemplo, a famosa água com açúcar, né? E dessas experiências domésticas, cotidianas, nós também sabemos que a concentração da solução pode ser variada. Eu posso tomar um certo volume fixo de água e acrescentar mais ou menos açúcar. E dependendo da concentração, né, a minha solução pode ser mais ou menos doce. Enfim, certos conceitos, né, aí certas características, por assim dizer, das soluções, nós já conhecemos da nossa experiência diária, da nossa experiência cotidiana. Cotidiana é mais ou menos isso, né? A atenção aqui, o slide inicial está nos chamando, né? Tá certo? Mas enfim, vamos em frente. E dessa experiência diária, dessa experiência cotidiana também, né? Os conceitos aí de concentrado, diluído, né? Que são conceitos importantes numa solução, nós também já conhecemos, né? Estamos acostumados a comprar, por exemplo, no supermercado, sucos concentrados, né? Que nós vamos chegar em casa depois, tomar uma porção daquele suco concentrado, diluir, ou seja, acrescentar um certo volume de água a esse volume de suco concentrado, e aí então acrescentar açúcar, etc. Enfim, deixar da forma que nós desejamos, né? Mas perceba-se que esse conceito de soluções concentradas e diluídas, né, nós também já conhecemos, tá certo? Enfim, quem preparou os slides está só nos chamando a atenção, né, para esse fato de que certos conceitos nós já conhecemos da nossa realidade cotidiana. Bom, no que diz respeito às soluções, dois conceitos fundamentais são o de soluto e solvente, né? Enfim, a soluto é a substância que é dissolvida e solvente é a substância na qual nós dissolvemos o soluto. Normalmente o contexto vai deixar claro quem é o soluto e quem é o solvente, né? Se nós tomamos, por exemplo, água, sal ou açúcar, enfim, e dissolvemos em água, né? O sal de cozinha e cloreto de sódio, ou açúcar, sacarose, né? Seria o soluto e a água seria o solvente, né? E essa mistura homogênea de soluto e solvente é o que nós chamaremos de solução, tá certo? Bom, nós chegamos então enfim, começamos a adentrar, né, de maneira mais consistente aí o conteúdo, né? E o fato é que as diferentes unidades de concentração, né, nós vamos abordar aqui nessa aula concentração comum, né, concentração em grama por litro, concentração molar, mas você tem também fração molar, título, né, molalidade, né, concentração em mol por quilograma, enfim, né, concentração em parte por milhão, etc. Enfim, você tem diferentes maneiras de expressar a concentração, diferentes unidades de concentração, né? Mas enfim, no fim das contas, evidentemente essas unidades de concentração são intercambiáveis entre si, né? Você pode perfeitamente converter uma concentração que estava expressa em gramas por litro numa concentração em mol por litro, por exemplo. Desde é claro que você disponha, né, dos dados necessários. E uma unidade de concentração nada mais é do que uma maneira de expressar a relação, a proporção entre soluto e solvente. E qual unidade de concentração será escolhida, né, num determinado momento, num certo caso concreto, vai depender aí de conveniências, né? Tá certo? Concentrações muito, muito pequenas. Normalmente você vai preferir expressar, por exemplo, em parte por milhão, né?
No dia a dia de laboratório, né? De repente expressar uma concentração em gramas por litro, né? Se torna mais fácil, você simplesmente, né, vai pesar ali a quantidade desejada do soluto para preparar a solução. Enfim, é uma questão de conveniência, né? Qual unidade de concentração será utilizada, né? Ou de repente você necessita de uma unidade de concentração que independa do volume, como por exemplo fração molar e molalidade. Enfim, de novo é uma questão de conveniência, né? Das características do sistema, etc. Enfim, qual unidade de concentração será escolhida. Mas antes então de adentrarmos aí as unidades de concentração, né, vale a pena relembrar alguns conceitos que são importantes aí no que diz respeito às soluções, né? Podemos falar em soluções diluídas, concentradas, saturadas, supersaturadas, né? Enfim, uma solução insaturada é uma solução que contém soluto, né, numa quantidade menor, expressa em gramas ou em número de mols, como seja, enfim, do que aquela quantidade máxima daquele soluto que eu consigo dissolver naquele determinada quantidade, naquele determinado volume daquele determinado solvente. Eu digo que a solução está saturada quando eu dissolvi já a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver naquela determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. E eu vou dizer que a solução é super saturada quando a quantidade de soluto supera, né, está acima desse limite máximo de soluto que eu consigo dissolver naquele determinado volume de solvente naquela determinada temperatura. Mas então como é que eu consigo produzir uma solução super saturada? Como é que eu ultrapasso, né, essa capacidade, né, máxima aí, de soluto que eu consigo dissolver naquele solvente, naquele determinado volume de solvente, né? O artifício normalmente utilizado em laboratório é aumentar a temperatura, né? Eu consigo dissolver no máximo 5 gramas de determinado soluto em 100 ml de água a 25 graus Celsius. Mas, se eu aumentar a temperatura do sistema para 40, 45 graus Celsius, por exemplo, em vez de 5 gramas eu já consigo dissolver 5,5, 6 gramas, enfim, vai depender do soluto, né? E com isso, então, eu produzo uma solução super saturada, que normalmente quando você resfria a solução e traz para a sua temperatura inicial, essa quantidade de soluto que estava dissolvida, ela permanece dissolvida. Só que você vai ter aí o chamado equilíbrio metaestável, né? E aí qualquer pequena perturbação do sistema, né, introduzir um pequeno cristal do soluto ou de outra substância ali no meio, né? Muitas vezes simplesmente, né, aplicar energia mecânica ao sistema, né? Falando em linguagem rude, né, bater, dar uma pancada aí, digamos, no becker, né, ou no recipiente onde esteja a solução. Pequenas perturbações que sejam do sistema são suficientes então para que todo aquele soluto, né, adicional, né, adicionalmente dissolvido, produzindo então a solução supersaturada, ele, né, abandone a solução e, enfim, se acumule ali na parte de baixo do recipiente, tá certo? Mas enfim, é possível sim, né, ter uma solução supersaturada, ultrapassar a quantidade máxima que em princípio você poderia dissolver de determinado soluto num certo volume do solvente, e para isso então o artifício mais comum no laboratório é aumentar a temperatura. E com relação aos conceitos de solução diluída e concentrada, né, que vão terminar se casando aí com saturada, insaturada e supersaturada, evidentemente isso depende do soluto que você está considerando e do solvente, né? Se você considerar, por exemplo, solvente como água, eu tenho um certo soluto que eu consigo dissolver no máximo 1 grama desse soluto em 100 gramas de água. Então, quando eu dissolver 1 grama, eu terei uma solução saturada. Já um outro soluto, do qual eu consigo dissolver 15 gramas dele em 100 ml de água, quando eu tiver dissolvido apenas 1 grama, eu estarei longe ainda da saturação. Eu estarei, nesse caso, com uma solução que eu posso chamar de diluída, né? Enfim, por certo, insaturada, né? Então percebamos que esses conceitos, né, de diluído e concentrado, né, ou mesmo de insaturado e saturado, o insaturado e saturado já não é tão relativo, porque afinal você está fazendo referência ali, né, às quantidades máximas, né, está fazendo referência a coeficiente de solubilidade, etc., né? É só comparar números. Mas o diluído e concentrado, por exemplo, é bastante relativo,
tá certo? Mas enfim, normalmente, né, o contexto, né, quanto de determinado soluto você dissolveu em tal volume de determinado solvente, vai deixar claro, né, se for necessário, né, no mundo prático, na verdade, você não vai partir, né, no mundo laboratório, o que interessa é a concentração da solução, né, para as reações que você vai promover, etc. Você não vai se preocupar em classificar, né, se ela é diluída, concentrada, enfim, saturada, insaturada, ou o que seja, né, mas enfim, não são conceitos que no dia a dia do laboratório você vai se preocupar em utilizar, né, em classificar a solução. O que importa é a concentração. Mas enfim, né, dado determinado caso concreto, né, dada aí a solubilidade de um certo soluto num determinado solvente e quanto você conseguiu dissolver até determinado momento, etc., vai ficar claro, né, se você estaria com a solução já saturada ou não, se seria supersaturada ou insaturada, enfim, se você pode chamar de diluída ou de concentrada, né? Embora o conceito de diluído e concentrado sejam um tanto mais relativos, mas enfim, o contexto sempre deixará claro, né, qual desses conceitos aplica-se ou não aplica-se a um determinado sistema, tá certo? Aqui nesse slide, então, né, tenta-se aí, né, introduzir intuitivamente e tal, né, explicar essa questão aí da supersaturação, como é que você consegue, afinal, né, superar, né, o limite máximo de soluto que você consegue dissolver num determinado solvente, tá certo? Vamos deixar aí como leitura, mas enfim, não vale muito a pena, né? Vale a pena ler, né? Vale a pena, né? Claro, né, analisar aí, mas não vale a pena nos debruçarmos muito sobre esse slide. Vamos em frente. Nesse slide, então, o que temos é a continuidade, né, daquela tentativa de, enfim, por analogia ou intuitivamente, né, explicar-se aí como afinal você consegue produzir soluções supersaturadas, tá certo? Enfim, vale a pena ler, mas vamos em frente. Nós chegamos então às chamadas curvas de solubilidade, né, que vão me expressar quanto, né, que determinada massa, por exemplo, se eu quiser expressar em número de mols ou como seja, mas enfim, normalmente isso vai terminar expressando em massa, né, qual a massa de determinado soluto que eu consigo dissolver num determinado volume fixo de solvente, né, a uma determinada temperatura, né. Essas curvas de solubilidade são bastante interessantes analisá-las, né, porque, enfim, num olhar, né, sobre a curva de solubilidade você já consegue perceber com bastante clareza, né, entre vários solutos, qual mais solúvel, qual menos solúvel naquele solvente, naquela determinada temperatura, né. Você consegue também, conhecendo a concentração da sua solução e comparando a concentração que você tem, a concentração da solução que você tem em mãos com a curva de solubilidade, você também consegue, né, determinar se afinal você já está próximo ou distante, né, de saturar a sua solução e por aí vai. Enfim, são úteis, né? Curvas de solubilidade são úteis. Nós temos aí então algumas curvas de solubilidade, né? Do lado esquerdo, do lado direito, né, você tem a curva está expressa aí como gramas de soluto dissolvidos em 100 gramas de água, isso em função da temperatura, tá certo? Na curva da esquerda, para 4 solutos diferentes, né, nitrato de potássio, cromato de potássio, cloreto de sódio e sulfato de sério, e a curva da direita, no caso, é uma curva apenas para o nitrato de potássio. Nós podemos ver aí que nós conseguimos claramente, né, com base na curva de solubilidade, comparando, né, sabendo em que temperatura estamos a preparar nossa solução, utilizando os dados da curva, né, e conhecendo a concentração da nossa solução, nós temos como determinar se afinal já atingimos a saturação ou não, né? E na curva da esquerda nós vemos aí claramente que, em princípio, né, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. A exceção aí dentre esses 4 solutos é o sulfato de sério, né? E no caso dos solutos cuja solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, nós verificamos que no caso do nitrato de potássio, né, comparando aí com os outros solutos que estão na curva, o nitrato de potássio tem um aumento bem maior, né? Tá certo? Aí vai depender de fatores como, por exemplo, se a solubilidade, se a dissolução, né, do soluto em água, se ela é endotérmica ou exotérmica,
no caso dela ser endotérmica, o quão endotérmica ela é, se ela é mais ou menos, se ela é muito endotérmica ou apenas um pouco endotérmica, enfim, fiquemos com esse parâmetro termoquímico, né? Seria em princípio um parâmetro determinante, tá certo? Mas enfim, o fato é que nem para todos os solutos aumentar a temperatura é uma maneira de aumentar a solubilidade, né? E no caso da curva da direita, que é apenas para o nitrato de potássio, fica bastante claro também, né? Se eu vou ter uma solução saturada, insaturada, né? A saturação ainda não foi atingida, ou se eu terei uma solução super saturada, isso depende não apenas, é claro, da quantidade de soluto que eu dissolvi em 100 gramas de água, depende também da temperatura, porque, enfim, né? No caso aí do nitrato de potássio, quer dizer, enfim, como de resto em outros solutos, a solubilidade é função da temperatura. Então, preciso também saber em que temperatura eu estou operando, né? Uma determinada concentração, que numa certa temperatura significaria já uma solução saturada, pode significar uma solução ainda insaturada, né? num outro determinado valor de temperatura. Ou pode significar até uma solução na qual já atingiu-se aí a supersaturação, a depender também do valor de temperatura que eu tenha, enfim, que eu esteja considerando, no qual esteja realizando, né, o meu experimento, preparando a minha solução. Tá certo? Vamos em frente. Bom, e aí então, né, como é que nós podemos aumentar, né, alterar, né, para mais ou para menos, enfim, alterar a concentração de uma solução, né? Bom, aumentar a quantidade de soluto, que em princípio é o que se faz, é o mais fácil, né? Mas eu só poderia, evidentemente, aumentar a concentração da solução. Aumentar a quantidade de solvente, também é algo muito feito, aí é uma diluição, né? Eu estou diminuindo a concentração da solução. Ou também posso, em princípio, diminuir a quantidade de solvente, o que significaria na prática aumentar a concentração da solução, e essa diminuição da quantidade de solvente pode ser feita, via de regra, por evaporação, né? Posso evaporar o solvente para concentrar a minha solução. É uma coisa que você faz muito, por exemplo, em química orgânica ou química de produtos naturais, né? Após uma extração para o solvente, você coloca lá a sua mistura soluto, solvente, o solvente mais as substâncias que você extraiu ali de um vegetal, por exemplo, num rotaevaporador, né? E vai aos poucos evaporando o solvente, né? Concentrando aos poucos o seu extrato, né? Mas no que diz respeito ao dia a dia do laboratório, preparação de soluções, etc., o que você vai ter será acréscimo de soluto, ou, mais comum, até diluir soluções. Você prepara, na verdade, uma solução bastante concentrada, como solução estoque, e aí prepara outras soluções daquele mesmo soluto por diluição. Termina sendo o procedimento mais comum. Mas, enfim, prossigamos. Aqui então, né? Aqui então propõe-se aí um pequeno experimento caseiro e tal, para você tentar em casa, enfim. Vale a pena aí dar uma lida, né? Vale a pena fazer experimento caseiro, tá certo? Mas enfim, prossigamos aí nas explicações referentes às unidades de concentração. Nós chegamos então à nossa primeira unidade de concentração, né? Que é a chamada concentração comum, que é a chamada concentração em gramas por litro, né? Gramas do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Massa do soluto, expressa em gramas, daí você dizer que é a concentração em gramas por litro, né? Dividido pelo volume da solução em litros. Essa é a chamada concentração comum. No que diz respeito às unidades de concentração, né? Enfim, como disse, a unidade que você vai escolher para expressar a concentração da sua solução é uma questão de conveniência, né? Mas enfim, é preciso memorizar, né, como é que estão definidas as diferentes unidades de concentração, né? Concentração comum ou concentração em gramas por litro. Fica mais fácil, né? Enfim, gramas de soluto dividido pelo volume da solução em litros. Bom, o slide aí só nos chama a atenção para o fato que no Sistema Internacional de Unidades, né, a unidade de massa é o quilograma, a unidade de volume é o metro cúbico, né? Então nós deveríamos expressar a concentração em quilogramas por metro cúbico, né? Mas no dia a dia de laboratório, que normalmente estamos operando aí com pequenas massas
e volumes também relativamente pequenos de solução, né, é muito mais prático operar aí em gramas por litro, tá certo? Em gramas por litro. Lembrar que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, né? Você também, se quiser expressar em gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico, você pode, né? Se você, por questão de conveniência, né, dado a quantidade de soluto que você está utilizando, for mais conveniente expressar em quilogramas por litro, você também pode, mas enfim, né, seria a massa do soluto dividido pelo volume da solução em litros, né? Esse volume de solução, na chamada concentração comum, a massa está em gramas, né, e o volume está expresso em litros, mas nada impede que você expresse em gramas por miligrama, né, que seria o mesmo de gramas por centímetro cúbico, quilograma por litro e por aí vai, tá certo? Mas enfim, de novo, dentro dessa unidade de concentração, né, é uma questão de conveniência, né? É uma questão de conveniência. Se você tem uma solução, você tem um soluto muito solúvel em água, no qual você consegue dissolver uma massa muito grande de soluto, em vez de expressar em gramas por litro, depende de expressar em quilogramas por litro, pode ser mais conveniente, né? Mas enfim, prossigamos. E aí então nós temos um exemplo, né, de concentração em gramas por litro. Nós dissolvemos 20 gramas de sal de cozinha, cloreto de sódio, né, em água, produzindo aí 500 ml de solução aquosa. E pergunta-se então qual a concentração em gramas por litro, né? 20 gramas em 500 ml é o mesmo que 40 gramas em 1 litro. Então, expresso em gramas por litro seria 40 gramas por litro, né? Se eu dissolver 20 gramas de cloreto de sódio produzindo em água, produzindo 500 ml de solução, ou tomar 40 gramas de cloreto de sódio, dissolver em água, produzindo 1 litro de solução, né, as concentrações, é claro que os volumes serão diferentes, né? Eu tenho 500 ml, no outro eu tenho 1 litro. A massa de soluto também é diferente, no outro eu tenho 20 gramas, no outro eu tenho 40 gramas, né? Mas a concentração seria exatamente a mesma, né? A proporção entre soluto e solvente seria exatamente a mesma. Então, expressando em gramas por litro, né, 40 gramas por litro é a minha concentração. E aí, dentro daquela perspectiva, né, enfim, nessa expressando a concentração como massa do soluto, né, por volume de solução, na área de medicamentos, por exemplo, né, que muitas vezes você vai lidar aí com ml, né, e não litros, que você vai ter massas aí da ordem de miligramas, né, pode ser muito mais conveniente expressar, por exemplo, a concentração em miligramas por ml, mas de novo é massa por volume, tá certo? Bom, então nesse outro exemplo, um frasco de remédio diz que tem a seguinte concentração, 50 miligramas por ml, né? Então perguntas, quantos miligramas do soluto há em cada ml, né? Bom, 50, né? A própria concentração já está dizendo isso. E quantos miligramas de soluto há em meio litro, né? Meio litro são 500 ml, né? Então estabelecendo a proporção, se em 1 ml você tem 50 miligramas, em 500 ml, um volume 500 vezes maior, você teria 50 vezes 500, dá 25 mil miligramas, tá certo? Mas enfim, nesse caso aí, né, do medicamento, foi mais conveniente pensar em miligramas por ml, mas em todo caso é massa de soluto por volume de solução. Nós chegamos então à chamada concentração molar, né, molaridade, né? Enfim, nos últimos anos, enfim, a IUPAC e tal, enfim, tem desrecomendado usar essa expressão concentração molar, né? Enfim, mas enfim, é concentração em mol por litro, né? Como é que está definida a concentração molar? Número de mol soluto dividido pelo volume da solução em litros, né? Evidentemente você precisa aprender a raciocinar em número de mols, né? E é por isso então aí que se está definido, né? Enfim, se relembra, né? Como é que está definido um mol aí, tá certo? Mas enfim, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, né? Podem ser íons, moléculas, etc. Então, a concentração em quantidade de matéria, né? Concentração em quantidade de matéria. Número de mols soluto dividido pelo volume da solução em litros, né? Concentração molar ou molaridade,
como você ainda encontra em vários textos, enfim, um M maiúsculo. Né? De minha parte, não vejo qualquer problema, né, em falar em concentração molar. Me parece que enfim, é um termo que se consagrou, né, e que é muito mais fácil até de lembrar, inclusive, enfim, desde que você sabe do que está falando, né, concentração e quantidade de matéria. Ok, enfim, concentração molar. Vamos em frente. Mas enfim, o que mencionamos anteriormente, né, como é que está definida a unidade de concentração, né? Concentração em quantidade de matéria, concentração em mol por litro, concentração molar, molaridade, né? Número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. É preciso memorizar como é que está definida a concentração em mol por litro, né? Se você não se recordar como é que ela está definida, né, por mais simples que seja o problema com o qual você se depare, você não vai conseguir resolver simplesmente porque não se recorda, né, como está definida essa unidade de concentração. Mas enfim, número de mols soluto dividido pelo volume da solução em litros. Lembrar que o número de mols é a massa que eu estou a considerar dividido pela massa molar. Né? Massa dividido pela massa molar, esse é o número de mols. Certo? Vamos em frente. E aqui então, né, enfim, simplesmente juntou-se as duas equações, né? Concentração em mol por litro é número de mols soluto dividido pelo volume da solução em litros. Número de mols, por sua vez, é a massa de soluto que você está considerando na hora de preparar a sua solução, dividido pela massa molar desse soluto. Então, juntando as duas equações, né, fica isso daí, né? Concentração molar vai ser a massa a, dividido pela massa, dividida pelo produto, né, da massa molar do soluto vezes o volume da solução. Mas enfim, particularmente eu prefiro fazer o cálculo em separado, né? Calcular o número de mols e depois acrescentar, enfim, na equação ali da definição da concentração em mol por litro. Mas enfim, questão de gosto, tá certo? O fato é que concentração em mol por litro é o número de mol de soluto dividido pelo volume da solução em litros. E o número de mols, por sua vez, é a massa de soluto que você está considerando na preparação da solução, dividida pela massa molar desse soluto. E aí um exemplo então, né? Você prepara uma solução dissolvendo 26,8 gramas de cloreto de cálcio em água, de forma tal a produzir 250 ml de solução. E pergunta-se então qual a concentração molar, né? A massa é 26,8 gramas, né? A massa molar do cloreto de cálcio é 111,1 gramas, de forma tal que em 26,8 gramas de cloreto de cálcio eu tenho 0,241 mol, dividido pelo volume da solução expressa em litros, né, 250 ml, é um quarto de um litro, enfim, 250 ml são 0,25 litro, né, dividindo o número de mols pelo volume da solução em litros, chegamos a uma concentração, nesse caso, de 0,964 mol por litro, perfeito? Ou 0,964 molar. Nós temos aí então um outro exemplo, né? Você dissolve 521,5 gramas de hipocloreto de sódio em água suficiente para preparar 10 litros de solução, né? Então, o número de mols é a massa dividido pela massa molar, massa nesse caso 521,5 gramas, dividido pela massa molar do hipocloreto de sódio, né? 74,5 gramas por mol. Você encontra então 7 mols, dividindo pelo volume da solução em litros, 7 dividido por 10, 0,7. 0,7 mol por litro é a resposta correta, conforme está aí calculado, inclusive, tá certo? O colega aí que preparou o slide terminou se equivocando e, enfim, deu destaque ali como resposta correta para a letra B, 3,5, tá certo? Mas eu coloquei essa setinha aí em vermelho, né? A resposta correta, na verdade, é a que foi calculada, inclusive, tá certo? 0,7 mol por litro. Mas, enfim, refaça aí, né? Faça os seus cálculos para constatar que realmente essa é a resposta correta, tá bom? Vamos em frente.
Aí mais um exercício então, né? 20 gramas de hidróxido de sódio são dissolvidos em água. Sabendo que a massa molar de hidróxido de sódio é 40 gramas por mol, que o volume de solução é de 500 ml, né? Você acrescenta, dissolveu e aí acrescentou solvente até atingir 500 ml de solução. Pergunta-se, né? Qual a concentração da solução em gramas por litro, enfim, concentração comum, e qual a concentração em mol por litro, né? Então, 20 gramas em meio litro é o mesmo que 40 gramas em 1 litro, então a concentração é 40 gramas por litro. A massa do hidróxido de sódio é 20 gramas, né? Sua massa molar 40 gramas, 20 dividido por 40, 0,5. Eu tenho 0,5 mol em 500 ml em meio litro, o que é o mesmo que 1 mol por litro, tá certo? Enfim, refaça aí os cálculos e verifique, ok? E aí nós temos então um outro exercício, tá certo? As respostas corretas, inclusive, estão aí ao lado e elas estão corretas, então faça aí os cálculos, verifique, enfim, use efetivamente como um exercício, tá bom? Prossigamos então para o outro slide. Nós temos aí então um outro exercício e aí nós temos uma variação, né? Em vez de dar as massas e volume e perguntar qual é a concentração, na verdade se informa que você quer preparar 2 litros de solução e que a concentração dessa solução deve ser 1,5 mol por litro e pergunta-se então qual é a massa de soluto que você deve utilizar, né? Essa é uma situação mais próxima daquela, enfim, que você vai viver no laboratório, né? Eu quero preparar tantos ml de uma solução tal concentração desse soluto, né? Qual é a massa de soluto, supondo que o soluto seja sólido e tal, qual é a massa de soluto que eu vou, né, pesar, né, conforme a gente diz, enfim. Então você tem que fazer o cálculo para saber qual é a massa de soluto que você necessita para preparar aquele volume de solução com aquela concentração. Depois então você vai até a balança, né? Que nesse caso aí não seria uma balança analítica porque a massa realmente é muito grande. Mas enfim, se eu quiser preparar 2 litros de uma solução 1,5 mol por litro, qual é a massa que eu necessito, né? Concentração em mol em quantidade de matéria, concentração em mol por litro, é número de mol de soluto dividido pelo volume da solução em litros. O volume nesse caso é 2, concentração é 1,5, 1,5 vezes 2 é 3, então eu preciso de 3 mols. Sabendo que a massa molar do cloreto de sódio é 58,5 gramas por mol, 58,5 vezes 3 igual a 175,5 gramas de cloreto de sódio. É o que eu precisaria, é a massa que eu necessitaria para preparar 2 litros de solução com uma concentração 1,5 mol por litro. Aqui então você tem um outro exercício que faz referência a uma situação que você também costuma vivenciar bastante no laboratório, né? Então você precisa de 1 litro de uma solução de ácido sulfúrico. E você, em vez de preparar outra solução, gastar soluto e tal, você decidiu reaproveitar soluções que já estão preparadas, né? Então você tem 600 ml de uma solução 0,5 mol por litro e 400 ml de uma solução 0,2 mol por litro, né? Então você vai juntar 600 ml e 400 ml, evidentemente vai ficar com 1 litro de solução. Os volumes nesse caso adicionam-se, né, realmente. Mas a pergunta é qual será a concentração? Qual será a concentração, né? Bom, está fazendo referência aí, na verdade, a diluição no fim das contas, né? Porque para a solução mais concentrada, misturá-la com uma mais diluída, no fundo é uma diluição. Mas enfim, você está aí misturando duas soluções de mesmo soluto, né? Então você vai usar aquela relação M1V1 mais M2V2 é igual a M3V3, né? O produto do volume pela concentração da solução 1 mais o produto do volume pela concentração da solução 2, tudo isso somado vai ser igual ao produto do volume pela concentração da solução 3. Sendo que o volume da solução 3 vai ser simplesmente a soma de V1 mais V2, nesse caso são 400 ml com 600 ml dá 1000 ml. Né? Ou se você quiser, já deixe colocar isso em litro, né? Mas enfim. Enfim, você calcula então, né? Isola e calcula, enfim, a concentração final, que nesse caso é 0,38 mol por litro, né? Então uma concentração é 0,6 mol por litro, eu juntei 500 ml, 0,5 litro,
A outra solução é concentração 0,2 mol por litro, eu usei 400 ml dela, ou 0,4 litro. No final fico com a 0,3 mais 0,08, né? Enfim, 0,38 mol por litro, né? É a concentração. Mas se você tivesse expresso aí o volume final, o volume inicial, em ml e não em litros, o resultado seria exatamente o mesmo, né? Você poderia colocar 500 ml, 600 ml, 400 ml e 1000 ml como volume final. O resultado seria exatamente o mesmo, porque os volumes vão se cancelar, né? E no fim você vai ficar só com a concentração, que já estava expressa desde o começo em mol por litro, tá certo? Então, tanto faz nesse caso utilizar o volume em litros, como optou-se aí por fazer, quanto em ml, o resultado seria exatamente o mesmo, tá bom? Mas enfim, há inclusive uma outra revisão desse mesmo material, né, da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, cujo vídeo está aqui no canal, tratando especificamente de diluição de soluções, na qual aborda-se também esse tema, né, a mistura de duas soluções de mesmo soluto, tá bom? Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.